Quer receber mais 2 episódios exclusivos por semana? É só clicar no link aqui na descrição. Com apenas R$ 12 você apoia nosso podcast, ajuda nosso trabalho a continuar e ainda recebe mais 2 episódios, um na terça e um na quinta. Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Já tô perguntando aqui, você aí me escutando, chegou agora? Ou você já é um fã desse podcast? Porque se você é fã desse podcast, provavelmente escutou o nosso episódio especial de Natal em vídeo do ano passado. É o único momento que você vai conseguir ver a nossa carinha, minha, de Keila e de Carolzinha em vídeo. É o nosso único episódio em vídeo. Se você ainda não viu, tá muito divertido. A gente conta várias coisas do podcast, fala de algumas histórias que são especiais também. E se você nunca viu, é só você voltar aqui no nosso Spotify, descer, dar uma olhadinha, que você vai achar esse episódio que tá muito engraçado. E por que eu tô falando dele? É porque, gente, o Camilo, que enviou essa história de hoje, já apareceu naquele episódio. Essa história já apareceu naquele episódio, numa versão um pouco menos detalhada, mas a gente acabou contando porque quando a gente foi gravar o episódio, a história tinha chegado há poucos dias e eu achei interessante ler pra vocês em vídeo naquele dia. Mas a gente resolveu trazer um episódio completo dessa história hilária que ele enviou pra gente. Então, bora lá? Mas então, Eu conto ou você conta? Bom, Camilo, nosso muso, um homem brasileiro morando fora do país. Camilo, um muso que gosta de sair bastante, se divertir, ir pra praia, viajar, ir pro bar. E quando chegou o aniversário dele, não foi diferente. Ele quis comemorar, saiu com os amigos, comemorou aí num bar e tomou todas, estava numa ressaca. Vamos dizer que isso foi num sábado. Domingo, ele tinha o aniversário de uma amiga. Com ressaca ou sem ressaca, ele teria que ir. Aí Camilo acordou, colocou sua roupinha, foi se arrastando, né? Tomou aquele cafezinho para dar um up e foi pro aniversário para não perder o aniversário que seria de uma amiga importante para ele, gente. Quando ele chegou lá nessa festinha, tinha uma menina, tinha uma garota que aqui eu já vou dar nome aos bois, né? Era um leve crush que o Camilo tinha. Ele já tinha visto essa moça em algumas festas, em alguns rolês ali da galera, e ela sempre chamou muito a atenção do Camilo. Ficava aquele leve crush no ar quando ele avistava a moça. Então, ali no aniversário estava a moça, ele ficou de olho nela. Quando começou uma música, ele chamou ela para dançar, que aqui eu achei muito legal, porque hoje em dia é difícil você ver um homem chamando uma mulher para dançar. A não ser que você tá num forró, numa dança de salão, num samba. Pode ser que seja aqui o caso, ele não especificou. Mas eu acho que talvez não, ele só chamou ela pra dançar. Ela aceitou, ele puxou a moça ali, começaram a puxar um assunto e dançaram. Papo vai, papo vem, tudo fluindo muito bem. Os dois acabaram se pegando, né? Acabaram se beijando. O papo tava fluindo ali, maravilha, gente. A moça era muito gente boa, eles ficaram conversando durante a festa inteira, então já ficaram ali meio que casadinho, né? E quando acabou a festa, Camilo já um pouco chateado, quando veio o convite. A moça chamou o Camilo para ir na casa dela, dar uma esticadinha ali do rolê e ainda complementou dizendo: Olha, Camilo, se você quiser lá em casa, a gente pode tomar mais uísque. E também tem um brownie. O Camilo nunca tinha ouvido falar essa palavra, brownie, nem no Brasil. Para ele, tudo era bolo de chocolate. Então, brownie, bolo de chocolate. Pois bem, depois de ter bebido bastante, tanto ela quanto ele, ali naquela festinha de aniversário, eles voltaram para a casa dessa moça para comer brownie e tomar uísque e ficar juntinho, né? Já na casa dela, a moça tratou o nosso muso muito bem. Fez ele se sentir super à vontade, sabe? Vai entrando, senta no sofá. Já pegou ali o uísque,
como ela tinha falado, colocou num copo pra ela, colocou num copo pra ele. Os dois brindaram, tomando uísque. O Camilo estava encantado com essa moça. Ele chegou até a desconfiar, porque na cabeça dele ele só tinha um pensamento. Essa mina tá me tratando bem demais. Tem alguma coisa errada aí. Camilo, saiba seu valor, meu muso. Tá tudo bem ser tratado bem. Nem sempre é um golpe, não. Só que ele tava ali, né, chapadinho, tomando uísque, tava tudo muito bom, tudo muito bem. Quando essa moça aparece com uma bandeja, ou mesmo, como ele disse, uma Tupperware. Uma Tupperware com esse bolo de chocolate, esse brownie. Tinha mais ou menos, porque, pensa assim, a Tupperware já estava com o bolo e ele já estava cortado em pedaços. Então você não precisava vir com uma faquinha e cortar. Aí ele foi, né, agradeceu, ela deu essa travessa para ele e foi fazer alguma outra coisa, sei lá, foi no banheiro. O Camilo estava com fome, gente. Sabe quando você sai do rolê, você bebe bastante, você chega com fome em casa, ou você quer comer um dogão na frente do rolê. Como não tinha, né? A gente tá falando aqui de um lugar que não é o Brasil, infelizmente, a gente não tem um espetinho, um dogão na rua, nesse caso. O Camilo pensou em se concentrar no que ele tinha ali, que era aquele bolão de chocolate que tava parecendo que tava delicioso. Ela entregou e foi fazer outra coisa. Ele, com fome, começou a comer. Começou a comer, começou a comer. E, gente, ele comeu 8 pedaços de bolo. O que aqui eu já julgo, porque assim, se eu levo um cara que eu tô, né, que eu tô ficando na minha casa, tem mais ou menos 12, 15 pedaços de bolo numa travessa e ele come mais do que a metade quando eu dou pra ele, olha, Camilo, não queria falar nada não, mas eu já não chamava você pra um segundo date, porque, pelo amor de Deus, né, você nem sabia se tinha mais gente pra comer, nem nada. A fome atacou, gente, coitado, ele não conseguiu se controlar. E ele devorou 8 pedaços de bolo de chocolate. Sabe quando você come assim, ó, que você lambe até as pontinhas do dedo, que você tá lambendo, tá comendo, tá lambendo, tá comendo, tá lambendo. E aí, ele notou, né, quando ele já tinha terminado o 8º pedaço dele, que tinha alguma coisa diferente no bolo. Só que ele já tinha comido 8 pedaços. O bolo tava com cheiro e com gosto diferente. Mas, como ele estava naquele efeito do álcool, o que ele pensou? Ah, coisa da minha cabeça, né? Tá tudo bem com esse bolo. Eu que devo estar muito chapado, que eu bebi demais. Quando a moça volta para a cozinha, onde o Camilo tá ali se deliciando com o bolo de chocolate, ela vira para ele na maior cara de espanto e diz: Ei, Camilo, come devagar isso aí, rapaz. Esse bolo, esse brownie, é de maconha. Camilo, O quê? ela. Maconha, Camilo, maconha, sabe? Você tá comendo muito. Cuidado, você vai ficar muito chapado, vai te dar uma brisa. Era pra você comer no máximo 2 pedaços. Quantos que você comeu? E o nosso muso? Eu comi 8. E nisso ele tava empurrando um pedaço. Ou como mesmo ele escreveu, gente, que eu ri demais. Nisso, eu tava empurrando a Tupperware goela abaixo já. Bom, o estrago estava feito. 8 pedaços de bolo de maconha já tinham ido goela abaixo do nosso muso. Ele ainda falou pra moça: Não, que isso, besteira. Eu já fui maconheiro. Não vai dar nada. Não vai nem dar efeito. Eu sou forte, sou mais resistente. Tá tranquilo. Só que passado 15 minutos dele ter falado que estava tranquilo, estava favorável, sabe quando você começa a falar mole? E não só falar mole, mas ouvir a voz da outra pessoa embrulhada, tanto a sua quanto a dela. E aí ele falando ali com a menina, ela falando com ele não tava conseguindo botar assim, juntar as palavras, tava escutando um barulho só, tava já perturbado. E pensando: Que merda é essa que ela colocou na minha bebida? Só pode ter um Boa Noite Cinderela aqui e agora faz todo sentido. ele começou a entrar numa paranoia, gente, que a moça tinha colocado um Boa Noite Cinderela e que fazia todo sentido ela tá tratando ele tão bem com bolo, com uísque,
era algum intuito que ela tinha de fazer algum mal. Só podia ser. Na cabeça dele, não pensou. Ah, não, eu tô chapado porque eu comi 8 pedaços de um bolo de maconha, que era pra comer 2. Não, não, não. O Camilo colocou tudo isso na conta do álcool. E as coisas foram piorando. Porque assim, gente, 8 pedaços, você vai ficar muito, mas muito louco. Muito chapado mesmo. Pode dar enjoo, pode dar tontura. Muito vai deixar você maluquinho. E aí, ele, né, pensando, começou a entrar numa paranoia que talvez ela tivesse colocado Boa Noite Cinderela no copinho dele. E começou a tentar observar a moça, só que toda vez que ele olhava para ela, ele enxergava ela com um olho grande e o outro olho pequeno. Então imagina, ele já estava vendo um olho grande, um outro pequeno, escutando a voz toda embaralhada dele e dela, e a boca da moça, quando ele olhava, ele disse que ele via tipo uma boca assim, gente, que ia de ponta a ponta, de tão grande. Na cabeça dele, ele ainda não estava atribuindo nada disso ao bolinho, tá? Muso estava pensando: Ah, meu Deus, eu tenho que parar com essa bebida. Eu já tô até vendo coisa. E agora, essa menina disparou a falar. Só que ao invés de escutar ela falando, ela tá soando como um rádio, uma radiola. E eu não tô entendendo mais nada. com essa frase, né, com esse pensamento, provavelmente na feição do Camilo, ele já estava demonstrando que ele estava em outro mundo, porque a moça virou para ele e disse, Bateu, né? e a voz dela soou como alguma coisa assim, sabe quando você já tá bem perdido e você escuta alguma coisa vir assim, como se fosse um sonho? Foi aí que ele escutou a moça falando. Bateu, né? E nisso ele se ligou, o corpo deu uma colada de novo na alma, ele voltou pro planeta Terra e respondeu. Bateu o quê? Quem bateu em quem? Quem tá batendo? Ai, ai, essa musa, porque agora ela já virou uma musa, não virou não? Cuidando do nosso muso. Ela começou a rir e disse, Camilo, bateu a brisa do Brownie. Você tá bem louco. Você não tá percebendo, não? só aí, gente, só aí ele percebeu que ele tava na brisa da maconha, do bolinho. Meio desesperado, sem saber o que fazer e percebendo que aquilo não ia passar tão cedo, ele resolveu tomar um monte de água. Água, vai no banheiro, dá aquela jogada de água no rosto, né? Dá aquela batidinha assim. Reage, Camilo, reage. Realmente, ele não tava bem, gente. Ele não tava nada bem. Camilo catou suas coisas e disse que ia pra casa, que depois eles conversavam que ele não tava muito bem. E ele foi pra casa, foi tomar um banho, foi se recuperar e foi brisar em paz, né? Pelo menos ali ele não ia ser, ninguém ia julgar ele. Ele, e nesse dia ficou tudo bem. Ele foi pra casa e eles ficaram de se falar depois. Passado alguns dias, o Camilo recebe uma mensagem no celular. Um outro convite! Olha só que coisa boa. Era aquela moça, gente, aquela musa, chamando o Camilo pra jantar na casa dela. Pensa numa guerreira, hein? O cara já tinha dado trabalho, mas ela gostou dele. Ela chamou o Camilo e disse que faria uma jantinha pra ele. Iria até cozinhar pro nosso muso. Eu achei assim, realmente ela é uma pessoa muito gente boa. Porque vocês lembram que ele já estava desconfiado? Que ela tratou ele muito bem? E aqui, ela, depois de tudo isso, que também não foi nada demais, né? Poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Mas poderia também ter sido um red flag, ou sei lá, gente, uma broxação, vamos dizer assim, para algumas mulheres. Não digo por mim, acho que por mim eu teria dado risada também e chamado para um outro date. Só que veja, ela estava chamando ele para cozinhar uma jantinha especial para os dois, bem fofos. Que ele pensou que ele teria que se redimir e que ele iria, porque a moça era gente boa e ele já tinha dado aquela gafe na casa dela antes. Claro, eu vou sim. O Camilo nem pensou em ficar pedindo nada especial para ela. A única coisa que ele quis se certificar que ela não iria fazer porque ele tem alergia é camarão. Então, ele deixou bem claro: Ó, qualquer coisa,
Menos camarão, porque senão eu vou ter que ir correndo pra casa de novo. Ela disse ok. Sem camarão, sem peixe, nada disso. Camilo chegou na casa dela, tudo certo. Só que ele viu, assim que ele chegou, gente, 2 tubos. Um de mostarda e um de ketchup na pia. E aí, o que você imagina? Os 2 brasileiros ali, né? Um tubo de mostarda, outro de ketchup, vai ter estrogonofe. E o Camilo esqueceu de falar para ela que mesmo sendo alérgico só a camarão e não tendo nenhuma outra restrição alimentar, Camilo esqueceu de dizer que estrogonofe soltava as pregas dele. E aqui eu tô usando as palavras dele. Ele escreveu bem assim, ó. Eu esqueci de falar que estrogonofe soltava minhas pregas de um jeito foda. Tipo laxante, ou até pior. Mas, guerreiro como ele era, né? Pensou, não, Eu vou encarar, eu não vou fazer desfeita. Eu vou até o final. Essa mina, além de gente boa, bonita, é muito paciente. Eu não vou perder essa chance. Então, jantar na mesa, Camilo devorou o estrogonofe, nem ficou ali pensando muito, né, que era leitoso, que não era. Acho que no fundo ele estava manifestando para que tudo desse certo. Comeram, fizeram um pouquinho de social e ela disse. Bom, você pode ficar. Foram pro quarto, Camilo escovou os dentes e ele ainda escreveu assim, ó. Escovei os dentes porque é regra escovar os dentes antes de ir pra cama. Aconteceu o que tinha para acontecer. Sem defeitos, muito bom. Tiveram uma química boa, rolou ali, né, o rala e rola, coisa que não tinha acontecido antes, só tinha acontecido uns beijinhos. E os 2, abraçadinhos, de conchinha, pegaram no sono. Nessa época, o Camilo costumava acordar às 5 da manhã para ir trabalhar. Mas, quando foi às 3, um outro despertador acabou tocando. 3 da manhã, o estrogonofe bateu. Que bateu. E bateu pesado, gente. Batendo ali já na porta, sabe? Quando já tá querendo sair, quando você já tá fazendo Toque, toque, toque. aquela contração no bumbum para poder subir ela de novo. Então, ele acordou sem ar, de tanto que a barriga dele doía. Além, né, do incômodo de querer fazer o número 2, ele estava realmente com muita dor na barriga. Camilo tentou sair na ponta do pé, mas meio correndo, foi no banheiro e ele, com instinto, olhou para saber se tinha papel higiênico. Não tinha, ele não achou. A segunda ideia, Putz, então eu vou fazer cocô e eu vou tomar banho direto. mas cadê a toalha? Também não tinha. Não tinha papel, não tinha toalha. E eu até falei, tá, mas por que você não tomou banho, deu uma sacudida, sei lá? Eu até falo isso no episódio em vídeo. Só que ele explicou que era inverno. E, gente, não tem como. No inverno não tem como. Não é o inverno do Brasil. É o inverno de um país que fica muito, muito frio. Não tinha como ele tomar banho e sair sem a toalha. Não tinha papel, não tinha toalha. E ele suando. Vocês sabem, né? Eu já falei pra vocês no episódio Calcinha Azarada. Quando a gota ela vai vindo assim, ó, e ela vai caindo pelo corpo inteiro. E já tava batendo na porta querendo sair. O Camilo voltou pro quarto. Resolveu se vestir. Acordou a moça, dizendo que o chefe dele tinha pedido pra ele começar antes. Coitado, já acordava às 5 da manhã, né? Imagina se fosse verdade. E que ele teria que ir pra casa. Deu um beijinho nela ali, disfarçou, né? Fez aquela contração, segurou as gotas e foi correndo pegar o carro dele para passar no posto de gasolina mais perto que ele poderia achar. E dentro do carro, ele se deu conta que dali onde ele estava era muito longe para chegar no próximo posto de gasolina. Não é o Brasil que tem um posto de gasolina a cada, sei lá, 200 metros, o que é ótimo, eu adoro isso no Brasil, né? Posto de gasolina, uma padaria. Não, para ele poder chegar no posto, ele ia ter que fazer uma escolha. Ou ele ia chegar lá cagado, ou ele poderia passar e parar na rua, porque, como ele mesmo disse, Não iria dar tempo. Os fogos estavam vindo antecipadamente. era o inverno e estava bem frio. Foi aí que ele teve a brilhante ideia.
de andar um pouquinho, parar na rua e fazer no chão. Porque onde ele ia fazer? Não tinha como, gente. Ele ia ter que fazer no chão, na calçada, igual cachorro, sabe? Camilo posicionou o carro num lugar assim mais calmo. Abriu as duas portas, como sabe quando você abre a porta de trás e você abre a porta do motorista para fazer meio que uma parede, ninguém vê. Era meio da madrugada, a chance de alguém ver era quase zero, e também se alguém visse, o que ele ia fazer? Foi isso que ele fez, posicionou e ficou ali entre as duas portas, baixou as calças e começou a fazer cocô, gente, que já estava sendo feito ali sem nenhum esforço. E ali fazendo, e saindo cocô. Do nada, ele escuta o barulho de uma ventoinha de um radiador de carro. E mesmo concentrado no que ele estava fazendo, veio um pensamento na cabeça dele. Ué, que estranho. Esse barulho do radiador de carro, normalmente é só carro da polícia que faz esse barulho. Porque eles andam devagar e o motor esquenta demais, então tá sempre ligado. Dito e feito. Quando ele viu, já tinha um policial descendo da viatura e jogando a lanterna na cara dele enquanto ele cagava no chão. E aí o policial disse, Você tá bem? claro que não em português, né? Are you okay? What are you doing? O que você tá fazendo aí? Você tá bem? Camilo, sem forças pra falar nada, porque tava saindo a alma dele inteira ali, né? Levantou 2 dedinhos, sabe quando você faz o número 2 pra alguém? E levantou assim, ó, os 2 dedinhos pra cima. Ele fez com a mão o número 2 pra cima, não conseguia falar. Quando ele conseguiu falar, ele disse, I'm doing number 2. ai, gente, quem que fala isso? Ai, Camilo, I'm doing number 2. O policial respondeu de prontidão. Você não pode fazer isso aqui não, meu brother. E o Camilo? Olha, me desculpa, mas foi uma emergência. Não tinha o que fazer. E o policial? Eu espero que você limpe essa merda que você fez. Essa zona. E o Camilo, pra completar? Eu vou, seu policial. Eu vou. Mas será que você poderia não ficar aqui com essa lanterna? Porque eu não consigo fazer cocô se tem alguém me observando. Gente, ele ainda mandou essa pro policial, sério. Será que você podia ir pro lado aqui, que eu tô no banheiro e eu não gosto de fazer cocô com ninguém me olhando? Ai, que desespero. Ai, que desespero. Ele terminou de fazer o que ele tinha que fazer, que pelo visto durou um bom tempo, porque rolou tudo isso aí, né, no intervalo. Ai, ele tava aliviado. Muito feliz. Camilo lembrou que ele tinha um rolo de papel higiênico dentro do porta-luvas. Vocês não me perguntem como ele teve que limpar, ele limpou. Eu não quero entrar aqui em nojeiras, né? Estava duro, estava mole. Mas o Camilo conseguiu, na medida do possível, limpar a merda que ele fez. Literalmente, né? A merda que ele fez. Ele limpou ali, o policial não fez nada, não deu multa, não, enfim, só deu aquela bronca. Mas, gente, você vai dar uma multa? Poderia, não sei. Eu agora tô perdida, porque no Brasil eu sei que é proibido, né? Não só no Brasil, mas acho que em todos os lugares do mundo é proibido fazer xixi na rua. Provavelmente cocô também. Agora, num caso que é uma emergência, eu não sei. Acho que vai do critério, talvez, do policial ou da pessoa que tá te abordando. Porque realmente, você tá numa emergência, você tá numa situação vergonhosa, digamos de passagem, né? Você tá numa situação bem vergonhosa. E não aconteceu nada com ele, o que eu achei muito bom, muito legal. Até mesmo pelo país que ele falou que é um país que tem umas regras mais rígidas. E eu achei isso legal. Ele limpou o que ele tinha que limpar, depois foi para casa, tomou um banho, teve que trabalhar, tadinho, ficou passando o dia ali meio mal, com a barriga meio zoada, porque ele esqueceu de falar para ela que além de estrogonofe, algumas outras comidas também soltavam o intestino dele. E a moça continuou firme e forte, né, gente? Mesmo depois dele ter passado aquela vergonha com o Brownie. Eu considero isso
sei lá, talvez um sinal do universo que não é pra você estar com essa moça. Inclusive, foi o que aconteceu. Eles não ficaram juntos, não ficaram mais vezes. Aparentemente, essa musa, porque ela é uma musa, né? Não. Tratou ele super bem. Deu casa, comida e roupa lavada. Quer dizer, esqueceu de deixar a toalha e o papel higiênico no banheiro, né? Mas também não dá pra julgar, porque é a casa dela. Ela, hoje em dia, tá namorando, tá com outro cara. O nosso muso também solteiríssimo, pronto pra outra aventura dessas. Talvez com um pouquinho menos de emoção e talvez falando das coisas que realmente deixam ele com piriri. Eu fiquei muito curiosa aqui com isso do policial, porque poderia, né, gente, ser um policial cuzão, sei lá, e falar, vou te dar uma multa porque você tava fazendo cocô na rua? Não sei. Acho que vai do critério da pessoa. Se tiver algum policial, alguém que conheça bem aí as leis, me dá esse toque. Eu sei que é proibido, mas queria saber o que vocês fariam no lugar do nosso muso. Porque e eu já falei isso no episódio do Calcinha Azarada, se você nunca teve um piriri, aquele piriri, gente, que te deixa suando frio e que é na hora, tu precisa ir na hora fazer o que tem que fazer. Não dá pra ser depois, você consegue esperar no máximo 5 minutos, e é isso porque o negócio já vai começando a sair por outros lugares, de tão pesado que é um piriri dos bons, né, dos ruins, aliás. Se você nunca teve um piriri desses, você pode ter. Qualquer pessoa pode ter. Eu já tive um, tá? Tem uma história que eu quase tive que fazer no estacionamento de um shopping, quando eu era mais nova. E foi, assim, foi uma luz divina mesmo que me salvou. E quem sabe um dia eu não conto pra vocês. Só quem teve, vamos aí mandar lá no Telegram, Unidos do Piriri. Onde foi o lugar mais doido, assim, sei lá, mais inusitado que você já teve um piriri e você já teve que usar o banheiro? Vamos começar essa trend? Se der uma história, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. Os links pra mandar a história, gente, tá tudo aqui na descrição desse episódio, tá? E se não for pedir muito, dá 5 estrelinhas pra gente aqui no Spotify. Lembrando que estamos também no YouTube. Se você gosta de escutar no YouTube, a gente tem só a nossa segunda temporada lá, tá, gente? Mas tá lá no YouTube. Procurem por Eu Conto ou Você Conta. O link do nosso Telegram tá aqui na descrição desse episódio. Qual foi o lugar mais inusitado que vocês já tiveram piriri? Ou qual é a comida específica, que não seja alergia, que solta tudo aí no seu intestino? Quem me conhece, quem já é fã do podcast, sabe que eu, Mari, adoro essas pautas e esses assuntos aí do intestino. Um beijo, meus amores, e até já já. Camilo gosta muito de reunir os amigos, de sair, enfim, de viver, gente, de viajar, de ir pra praia. Camilo é um homem muito ativo. Peraí, acho que ficou muito gay isso. Isso aqui. Porque a moça virou pra ele e disse: Bateu, né? eu não aguento essa parte. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, Manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!